Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos da disciplina de PRHO. Hoje vamos dar continuidade às 5 disciplinas de Peter Senge, essa sendo a quarta, tá? Nós estudamos domínios pessoais, modelos mentais, domínios pessoais, aprendizagem em equipe é hoje. Visão compartilhada. E a próxima é pensamento sistêmico, tá? Então, vamos para a aprendizagem em equipe. Falou aqui tá um pouquinho grande, a gente abafa a cabeça, abafa a mente. Então, aprendizagem em equipe. Nós já falamos isso desde o primeiro dia de aula, desde o início, né? O quanto é importante trabalhar em equipe. Tivemos até um outro assunto chamado formação de grupos e equipes. Então, não é novidade para vocês esse assunto é batido e rebatido, porém, como vamos voltar lá nos modelos mentais, muito difícil de entrar, tanto de mudar o modelo mental das pessoas e muito mais difícil ainda de ser colocada dentro da cultura organizacional a equipe, a formação de equipe, o aprendizado em equipe, o aprender a aprender, o continuar a melhoria contínua, né? Da aprendizagem dentro das organizações, a organização que continua a aprender. Então, são modelos mentais que são difíceis de ser incrementados dentro da organização. Por isso que dentro da matéria de PRHO a gente tem que falar muito, muito sobre equipe, principalmente para as pessoas que atuam, que serão futuros gestores de RH. Por quê? Porque são eles que formam a equipe, eles que treinam a equipe, eles que contratam para formar a equipe, né? Então, eles que escolhem as pessoas para formar a equipe de acordo com a personalidade, de acordo com as entrevistas, de acordo com a inteligência emocional percebida nas entrevistas ou nos questionários aplicados, certo? Então, quem forma são o pessoal de RH. Então, por isso que dentro dessa disciplina, e eu creio que as outras disciplinas também falam bastante sobre isso, que é equipe, equipe, equipe. E hoje vamos falar sobre o aprendizado em equipe. Então, a gente já falou de aprendizagem também, sobre o aprender várias vezes. Por quê? Porque a empresa e a pessoa tem que continuar a aprender sempre, certo? Então, vamos lá. Então, outra disciplina que vamos estudar é a aprendizagem em equipe, que para Chavinato é uma disciplina de integração grupal para aprendizagem em grupo. Gente, tem gente que é bom para aprender, para estudar em grupo, e tem outras pessoas que têm dificuldade de aprender em grupo. Eu mesma gosto de aprender sozinha, de aprender sozinha assim, de estudar sozinha. Já tem pessoas que gostam de estudar e aprende mais quando estuda em grupo. Eu, quando estudo em grupo, eu não aprendo muito, não assimilo muito, não. A mente vai começando a voar assim para outras coisas e eu desvio facilmente, aliás, vocês sabem disso, eu desvio facilmente o assunto para outro assunto. Então, eu sou aquela pessoa que tem que ter disciplina pessoal, né? Não vou dizer que eu sou aquela pessoa disciplinada, mas tento ter aquela disciplina de estudar sozinha. Eu fiz faculdade em EAD e quem faz faculdade em EAD tem que aprender justamente isso, a disciplina do estudar sozinha. Mas desde da minha infância, desde o que eu me lembre como gente, eu só não conseguia fazer minhas atividades matemáticas sozinha. Os demais era tudo sozinha. Não me vinha com ninguém me ajudar ou me dar opinião, não, que eu embolava no meio de campo, tá? Então, quando falo de aprendizagem equipe, mas quando a gente vai mudar isso para a questão organizacional, aí tudo muda.
né? Aí o aprender sozinho fica em casa, certo? Nem que você revise sozinho tudo em casa, mas os treinamentos, né, o aprendizado grupal, a interação grupal, tem que ser a aprendizagem em grupo dentro das organizações. Aí não tem para onde correr e é até legal. Né? Então, a aprendizagem é feita por meio de equipes e utiliza técnicas como diálogo, como discussão, não é briga não, mas é discutir, por exemplo, jogar um tema. Isso é bem legal, a equipe de RH, o gestor de RH, tirar assim um dia para determinados departamentos para fazer treinamento. A Heineken mesmo faz isso, eu acho isso muito legal, né? A mulher lá que eu conheci de RH, que ela é responsável pelo RH, ela faz treinamentos motivacionais muitas vezes por departamentos, a maioria das vezes é por departamentos, justamente para dialogar e discutir. Ou seja, joga-se um tema e mexe, e esses temas geralmente são temas pessoais. Por que os temas pessoais? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Por que ela joga temas pessoais? Porque o pessoal influencia, né, na produtividade daquele operário, daquele colaborador dentro da empresa. Por isso que muitas vezes, e não só ela, mas muitas empresas trabalham esse grupo, fazem grupos de discussões com os departamentos, com os diálogos, e jogam questões pessoais. Por quê? Melhorando as questões pessoais, tendo aqueles colaboradores motivados, eles com certeza vão trabalhar motivados. Se a vida pessoal deles estiverem motivados, eles também vão trabalhar motivados. Então é aquela coisa, como a gente diz, né? Que não tem como desvincular. A gente já estudou isso. Então, como diálogo e discussão, a fim de desenvolver o quê? O pensamento coletivo para alcançar objetivos comuns. E aí vem o golpe, né? Em cima das questões dos diálogos individuais, vem, né, o pensamento coletivo e aplique-se os objetivos comuns, que são os objetivos da empresa, né? E desenvolver uma inteligência e capacidade maior do que a soma de talentos individuais. Isso eu acho esse pensamento de Chavinato perfeito para a questão do aprendizado em equipe. Aliás, para falar sobre equipe. Porque dentro dessa técnica de diálogo e discussão, a gente pode. Faça um teste. Quem trabalha em alguma empresa, quem já tem, a maioria trabalha, né? Quem trabalha em alguma empresa, tenta fazer com duas, três pessoas, mesmo que você não trabalhe no RH, converse com seu chefe e vai tentar fazer essa utilização dessa técnica de uma reunião motivacional. Claro, vocês têm que um pouquinho se aperfeiçoar, existe N livros e N cursos, Sebrae mesmo tem cursos sobre isso, né, sobre RH, e coloca essa técnica do diálogo, da discussão, do ouvir, né? Você joga um tema, por exemplo, autoestima. Como vai a sua autoestima? Pronto, aí cada um vai falar, vai dialogar, vai chorar, vai se enraivar, e aí você vai só observando, né? Você, na verdade, como gestora, você vai ser somente vai estar à frente, porém você vai falar menos, você não vai falar tanto, quem vai falar mais são os colaboradores. As 5 pessoas e faz aquele grupo informal e tenta fazer isso, tá? Vocês vão ver como o resultado, no final, todo mundo se abraça, todo mundo chora, e é muito legal. E a motivação, aqueles problemas pessoais que as pessoas têm, que às vezes não tem com quem falar, tem uns que vão ser mais retraídos em se abrir, né, para falar, e vocês não têm noção como isso vai gerar uma motivação no trabalho e uma produtividade maior na equipe. Sério mesmo.
Pense só no que eu estou falando. Faça um teste depois. Depois no PV vocês me digam. Porque pode ser que vocês não tenham oportunidade de fazer hoje. Mas vai que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos vocês têm essa oportunidade. Ou têm essa coragem, né? Às vezes não é nem oportunidade, essa coragem de fazer, aplicar essa técnica de grupo. E vocês depois me contam, tá? Mesmo que se vocês perderem meu número, é facinho. É só perguntar no CETEP, porque eu não mudo de número. Eu acho que meu número é o mesmo desde quando existe celular. Acho que sim. Então, aprendizagem em equipe. O autor quer explicar que há necessidade dos indivíduos se integrarem e aprenderem um com os outros. Por quê? A experiência que um teve de um sofrimento que ele está contando, talvez o outro já tenha passado por aquilo. E aí vai acontecer o quê? O diálogo, o aconselhamento, e aí vai todo mundo trabalhar o um a um. Mas todos têm que falar, tá? Cada um tem que se abrir, né? Como está eu tô dando um modelo, um exemplo, né? Como está a sua autoestima, né? Ou como está a autoestima é ótimo de se trabalhar porque a pessoa quando começa a abrir vira uma terapia, né? Vira uma terapia mesmo. Então, aprendi um com os outros. Então, não fomos programados para nos desenvolvermos sozinhos. Senão, não precisaríamos de curso, não precisaríamos de mestre. Ainda quando não existia escola, não teria existido os filósofos, que eram os professores da época. Não, por quê? Porque a gente precisa, nem pai nem mãe ensinaria nada a ninguém. Então, a gente já nasceria caminhando e comendo e fazendo as nossas coisas sozinhas. Não. Nós fomos programados para desenvolver em grupo, socialmente, tá? Um com a ajuda do outro. Sempre nós vamos depender um do outro. Ainda que tenha aquele adolescente que ama isso, né? Eu sou independente, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Mentira. Primeira tropeção e o dedo ralou, começa a gritar e a chorar. Mamãe, ele já precisou da mãe. Então, as equipes são formadas muitas vezes de acordo com a similaridade dos seus participantes, ou seja, daqueles que têm alguma afinidade é, parecida ou próxima, ou tem aquelas pessoas que se encaixam em várias, né, personalidades, né? Eu gosto mesmo de pessoas. Eu gosto de pessoas, definitivamente. Até aquelas emburradinhas, as que gostam muito de questionar. Aliás, eu tenho um dom de. Deus me deu este dom. Não vou falar não sobre isso, mas verdade, eu gosto de pessoas. Às vezes eu me chateio muito com pessoas ingratas. É só esse tipo de personalidade que às vezes abaixa a minha autoestima demais, pessoas ingratas, né? Eu sei que eu não sou a pessoa mais grata do mundo, mas baixa bastante a minha autoestima quando eu vejo aquela pessoa que só reclama. A pessoa tem tudo e só reclama, só reclama, só reclama. Isso não é verdade. Baixa mesmo, né? Deixa a gente lá para baixo. Por mais que você tente, minha filha, olha a luz do dia, olha o sol, olha, você tem uma casa, você tem uma cama, você tem um cobertor, você tem um chuveiro para tomar banho, você tem um travesseiro para deitar, e enquanto a gente não tem, você tem saúde, você tem família, tal, e vai. E a pessoa tá lá. É, é. Vamos lá. Tá? Então, é preciso estabelecer uma identidade, ou seja, todo grupo formado, ela tem uma identidade, ou seja, ela tem as suas normas, ela tem os seus padrões. Vixe, eu tô desenhando algo não muito bonito, então deixa eu fazer uma bolinha aqui. Ela tem sua personalidade, ela tem as suas normas, ela tem os seus acordos, ela tem, né? Cada um tem a sua própria identidade, os seus grupos, né? A gente já estudou isso em grupos e equipes. Quem esqueceu e quiser assistir a aula, tá lá no PRH1 no YouTube, tá bom? Então, segundo o autor, para compreender o processo de produção do sujeito,
né, que permite apresentar-se ao mundo, reconhecer-se como alguém único, a psicologia constituiu o conceito de identidade, que nós também já estudamos, se não me engano, foi a segunda aula de PRHO, né, de primeiro semestre, foi sobre identidade, no caso, personalidade, né? Então, todo mundo tem na construção do ser humano, forma-se uma personalidade, né? A personalidade, segundo alguns autores, é formada lá desde os 7 anos de idade. Claro, e vai, não é que vai modificando sim, mas a raiz que foi formada, ela permanece. Mas de acordo com a grande transformação da adolescência, com os traumas, com as experiências, e aí vai formando o sujeito, ou seja, a pessoa, a própria identidade dele, que é a própria personalidade da pessoa. E a mesma coisa acontece com as equipes, tá? Por quê? Se vocês se lembram, deixa eu ver se vocês se lembram, quando fala de formação de equipes, aí tem a parte da formação, que é o conhecer, né, o perguntar, o tal, e vai cada um dizendo as suas regras, os seus limites, os seus medos, tal. E aí chega a fase da tempestade, né? E é a primeira intriga do grupo. Se essa primeira intriga do grupo passar, então vai fortalecer a equipe. Se não, vai esparra. Então, pode-se dizer, então, que identidades são características positivas e negativas, né, dentro de uma determinada pessoa, tá? É justamente a personalidade. Todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado ruim. Aliás, eu acho que o lado ruim das pessoas é maior do que o lado bom. Generalizando mesmo, tá? E eu me incluo, porque só Deus é bom, né? Assim, Jesus. Então, é a personalidade daquele indivíduo. Então, são características positivas e negativas que determinam. Às vezes eu sou boa para uma pessoa, mas às vezes eu sou terrível para outra. Terrível no sentido assim, às vezes a pessoa não aguenta ouvir um não, ou eu não dou a atenção devida que aquela pessoa seja sensível e aquela pessoa. Eu mesmo sou uma pessoa muito desatenta. Não sou muito de dar atenção a todo mundo, porque eu sou realmente desatenta. Ontem mesmo eu estava passando na rua, me bati com a irmã da igreja, nem olhei para a cara de quem eu me bati. E estava lá pensando naquilo que eu tinha que fazer. Eu estava na mente, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. E aí eu não enxerguei. Aí novamente a gente se bateu, se encontrou. Aí eu fiz, oi, irmã, tudo bom? Ela, a gente já se viu ali, tu não me viu, não? Eu fiz, não, não vi, não. Então, eu falei, eu tava de óculos, tá? Porque se eu tivesse sem óculos, aí é que eu não enxergo ninguém. Então, é a personalidade da pessoa, tá? Essas são as características positivas e negativas que formam a identidade, a personalidade do indivíduo. E as equipes precisam dessa diferença de personalidades, dessa diferença de pessoas, de identidades. Por quê? Porque é na diferença que vai se formar grandes equipes. Imagine se todo mundo fosse igualzinho naquela equipe. Até a criatividade ia ter, todo mundo ia ter a mesma ideia. Fica sem graça, né? Então, quando tem pessoas com opiniões diferentes, tem que ter maturidade para ouvir o que o outro discorda, certo? Aí sim, aí acontece a evolução da equipe. Vamos lá. Então, equipes precisam estabelecer algo similar. Não quer dizer que seja tudo. Não é preciso que o indivíduo se anule ao entrar em contato com outros, mas que busque estabelecer formas que garantam a liga, né? A cola, o alicerce, ou seja, que fortifiquem isso aqui, ó, que é importante. Os pontos comuns. Então, quando você se encontra com alguém, você tem seus amigos. Por que que você tem seus amigos? Vocês têm pontos em comum, alguma coisa em comum vocês têm, certo? Tem até os inimigos que têm algo em comum também, tá bom? Entendeu? Dizem que quando a gente não gosta de alguém é porque aquela pessoa parece com a gente. Eu acho que não, mas
Nunca estudei isso, né? Até porque eu nem conheço. Então, para a Senja, a aprendizagem em equipe é o processo de alinhamento e desenvolvimento da capacidade da equipe de criar os resultados que seus membros realmente desejam. Ou seja, trabalhar em cima daquela meta, trabalhar em cima daquele objetivo que a empresa tem, tá bom? Então, é justamente esse alinhamento. Ela baseia-se na disciplina do desenvolvimento da visão compartilhada. Ou seja, cada pessoa, lá vai, aqui, ó, fulano, cicrano, beltrano. Então, uma equipe, né? Uma equipe pequena, mas é uma equipe. Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem experiências diferentes, mas eles têm algo, algo em comum. Tem que ter sido forçado dentro da empresa, né? A empresa os juntou porque enxergou algo na personalidade deles que tem em comum, nem que seja a formação. E aí, dentro disso, eles vão trabalhar em cima do objetivo da empresa, que é aquele objetivo comum, e vão trabalhar o quê? A visão compartilhada, né? Cada um vai trabalhar a visão compartilhada e nisso vai o quê? Trabalhar os modelos mentais, vai trabalhar os domínios pessoais, vai trabalhar todo, né, o processo de aprendizagem. Tá? Então, ela baseia-se também no domínio pessoal, claro, porque uma das coisas que a gente tem que se conhecer, né, ter o autoconhecimento para poder trabalhar. Pois equipes talentosas são compostas de indivíduos talentosos, claro. E cada um possui o seu talento. A gente estudou isso em inteligência emocional, né? Cada um, todo mundo é inteligente, mas cada um tem o seu tipo de inteligência, né? Principalmente o que Gardner falou, cada um possui um tipo de inteligência. Então, todo mundo é inteligente, agora cada um em seu quadrado. Então, a capacidade de cooperação, essa palavra é tão bonita, né? Gosto dela igual de empatia. Aliás, eu gosto mais de empatia. A capacidade de cooperação contínua, ou seja, um ajudando o outro, gerando a satisfação de todos os membros. Gente, isso só acontece quando é formação de equipe. Quando se trabalha em grupo, quando se trabalha dia a dia normal do trabalho, essa satisfação de todos os membros é muito difícil. Tá? Então, as metas atingidas por meios comuns através de interação constante. E essa interação, gente, eu posso dizer a vocês que pode ser depois do trabalho, tá? Forma-se muito isso, né? Depois do trabalho ter. Ah, esqueci o nome, aquela palavra. Ai, happy hour, né? O happy hour ajuda muito a fazer essa interação entre as equipes, porque começa, queira ou não queira, tá fora do trabalho, mas fala do trabalho, né, em conjunto, e surge até ideias, né, e aprendizado, e troca, e afinidade vai melhorando ainda mais. Então, tem empresas que até estimulam o o happy hour. Então, fazem com que todos os componentes criem um padrão de aprendizagem holística dentro da empresa. Com isso, não se está afirmando que seja fácil. Como já disse, não é algo fácil. Formação de grupo é fácil. Uma formação de equipe, aquele que um colabora com o outro, aquele que tem sinergia, aquele que tem interação constante, aquele que está sempre em constante ajuda um com o outro, colaboração mesmo, uma palavra. Geralmente dentro das empresas as pessoas gostam de competir um com o outro, ainda que não tenham nada a ver, ainda que sejam de departamentos diferentes. É mentira minha? Não. Então, essa proposta de Peter Senge, a execução na prática da aprendizagem em equipe nem sempre é de forma pacífica. Aí a gente fala, quando vai formar uma equipe, sempre tem aquele que, dentro da sala de aula, sempre tem aquele que fica mais excluído,
aquele que fica pro resto, né? De repente ele é bastante talentoso, mas naquele assunto ele não é, né? Então tem, às vezes forma assim que se for a professora sortear, e aí que gera briga, é uma briga que só ela, né? Então vai. Então há conflitos de interesses pessoais, né? Ah, não vou com a cara de fulano, né? Tem gente que fala, ah, não vou com a cara daquela professora chata, aquela professora Josi, vixe, só sabe passar assunto ou atividade. Olha, eu fui bem boazinha com vocês, eu não passei tanta atividade. Tem aluno, tem turma, gente, que eu tenho até dó. Tem mais de 11 atividades só na primeira unidade. Eu tento equilibrar, mas eles fazem, né? Vocês fui muito boazinha. E muita dificuldade em mudar. Ixi, esse é o pior. Os modelos mentais individuais. Eu acho que esse é o pior. Se o modelo mental, você, como gestor de RH, tentar mudar, ah, meu filho, então o resto é fácil. Você consegue tudo. Seja firme que desenvolver habilidades no coletivo é sempre mais complexo do que desenvolvê-las individuais. Então, as habilidades no coletivo, tá? É mais fácil do que desenvolvê-lo individualmente, certo? Então, até a criatividade para trabalhar é, é mais fácil no coletivo porque vai dando opiniões. Eu sou uma pessoa criativa, não vou negar. Isso a gente vai estudar lá em Yates, né? Já está aqui no ponto para gravar a aula. Olha só. Aí eu peguei uma latinha. Eu tinha uma latinha de leite ninho, né? Eu até já falei isso para vocês, né? E comecei a forrar. E saí forrando um de cada cor. Peraí que eu não vou mostrar tudo. Aí ontem eu saí procurando algo para enfeitar essas latinhas. Eu queria estes pompons. Aí eu vi a latinha, ficou com pompom em cima, ficou muito bonitinho, pompons coloridos, né? Eu não quis assim de cores. E eu fiquei assim, tudo em branco. O que é que eu faço? Aí sobrou um resto de pompons, né? Aí ficou assim, tudo muito sem graça. Nesse aqui eu tinha colocado um tal de um laço. Isso aqui ficou feio, mas eu vou arrancar. Né? Eu arranquei o laço, não gostei, já botei isso aqui, já não gostei, mas nesse instante eu rasgo tudo e conserto de novo. Aí olha o que eu fiz com o resto dos pompons. Olha como ficou bonitinho, gente. Não, diz aí, não ficou bem bonitinho? A habilidade criativa, né? E do aprendizado em. Não foi em equipe, foi sozinha, mas eu vou dizer que foi em equipe porque eu olhei várias latinhas no Google, então minha equipe foi lá no Google, né? E aí formei minha latinha de porta-lápis. Eu ainda vou botar também um detalhezinho, vou arrancar os pompons da fita que eu vou comprar, aí vai sobrar esse negocinho aqui, né? E aí eu vou pôr ele aqui embaixo, para ficar mais detalhe. Achei tão fofinho, gente. Ó, a outra. Aí eu sou besta, né, amiga? O amarelinho. E olha que como vai ficar lindo. Aí eu fui ali fazer propaganda aqui, naquele negócio de MDF. Fiz umas prateleiras de nuvem. Olha que bonito, dá pra ver tudinho? Prateleira de nuvem. E aí vai ficar assim, cada prateleira, eu fiz duas prateleiras, vai ficar bem colorido. Isso é para uma sala, né, de criança, né, da turma infantil lá da igreja. Então vai ficar bem legal. Não pedagogia não, mas tem vezes que a inspiração vem para a hora da arte. Foi em cima da necessidade mesmo. Tá? Eu gosto de sala de criança colorida, aquela coisa de cheia de cor. Então, bora lá, senão eu vou passar do tempo. O autor sugere a criação de campos de prática, ou seja, situações reais do cotidiano, onde a solução de conflitos e busca de soluções nas melhorias dos processos instigue aos participantes a flexibilizar, ou seja, abrir mão do seu modelo mental e compartilhar as ideias. Já aí tá, deixei eu compartilhar a ideia. Quem gosta de trabalhar com arte, né? Já ficou a ideia dos pompons aí para fazer. E sugestões dos outros. Então, quando você tem um modelo mental fechado, você não é flexível, você não compartilha ideia, você só sua ideia é correta e você não aceita a sugestão dos outros. Então, é isso que não deve ocorrer nas equipes. As equipes têm que trabalhar com participantes flexíveis, que compartilhem as ideias e que aceitem as sugestões dos outros, ok?
Quem quiser mandar sugestão para ficar mais bonitinho, meus pomponzinhos aí, ó, pode mandar que eu aceito, tá bom? Então, o autor ainda comenta sobre a importância do gestor se atentar a rotinas defensivas, ou seja, comportamento de algumas pessoas que podem expressar no sentido de resistência ou antipatia para com a realidade dos outros. E aí vocês lembram do sociograma, daqueles questionários para a gente descobrir quem é essa pessoa resistente, quem é essa pessoa que tem antipatia, que é antipática, né? Então, no sociograma a gente consegue ver, a não ser que o gestor realmente seja aquela pessoa que observem bastante, tem essa sensibilidade de conhecer a sua equipe. Os modelos mentais sempre terão característica de pluralidade, ou seja, são vários tipos de modelos mentais, e a contradição surgirá o resultado da interação dessas pessoas. Sim, modelos mentais diferentes é super importante, só que tem que ser flexível. Então, cada indivíduo enfatiza o aspecto conforme suas características, lembram? Biopsicossociais, ou seja, aquele que é da genética, aquele que é psicólogo da mente e aqueles que foram criados socialmente, né? E se não houver um gestor mediador, olha o gestor que tem que ser mediador ou catalisador, dificilmente haverá compartilhamento de imagens ou estratégias compromissadas. Por isso, a grande importância do gestor de RH ser aquela pessoa com modelo mental flexível, que seja assim, que faça treinamentos, que faça também grupos individuais, é ótimo, né? Grupos pequenos e grupos grandes, para trabalhar também o pessoal, o modelo mental das pessoas, como, por exemplo, eu citei aqui trabalhando a autoestima, perguntando sobre a autoestima, tá? Então, sobra apenas uma estrutura de trabalho competitiva, contraditória e conflitiva, ou seja, se não houver aprendizagem em equipe, o que vai ter é isso aqui, um trabalho insuportável, um trabalho com equipe competitiva, totalmente contraditório, ou seja, vai ter muito que conflito, muita briga. E é horrível trabalhar assim. Eu já trabalhei assim. É horrível. Já trabalhei nos dois jeitos e é horrível. Então, a aprendizagem em equipe precisa que o indivíduo queira se integrar. Ó, parte dele, o indivíduo, quando ele é flexível, ele mesmo tem que mudar. E dizer, não, eu vou tentar, pelo menos, integrar e harmonizar com os demais participantes, né? Eu não assisto BBB, mas eu vejo muitas pessoas comentarem, aquelas pessoas que vão quebrando seus modelos mentais, geralmente são as campeãs, né? Então, o que eu digo que aquilo ali é justamente um laboratório de pessoas. A empresa aprendiz que fundamenta o diálogo, que fundamenta a visão, e esse diálogo aqui pode também tratar de questões pessoais, o ouvir, o gestor saber ouvir, né? A visão, os valores coletivos, busca através de pensamento sistêmico, que é o nosso próximo assunto, uma integração de aprendizagem com o trabalho a ser desenvolvido, tá? Eu vou deixar o vídeo para a próxima aula e o último assunto agora é pensamento sistêmico das 5 disciplinas de Peter Senge. Um abraço e até a próxima aula.